Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Aline Moreira, sou advogada especialista no direito material e processual do trabalho. Hoje eu vou falar de forma objetiva acerca da medida provisória 927 e 928, instituída pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Essas medidas trabalhistas, ela veio ao enfrentamento do estado de calamidade pública, né, em decorrência do coronavírus. Então, quais as relações de trabalho serão impactadas? Serão o empregado, né, regido pela CLT, o trabalhador temporário e o terceirizado, o trabalhador rural e, no que couber, os domésticos, tá? Principalmente no tocante à jornada de trabalho, ao banco de horas e às férias. Então, a primeira medida que eu vou falar vai ser da antecipação das férias individuais, né? Como que ocorre as férias na CLT? A concessão das férias individuais na CLT faz jus quando o empregado ele tem 12 meses de trabalho, né? E aí surge o período aquisitivo. E a CLT, ela exige uma comunicação prévia para o empregado de 30 dias. Mas como que ficou na MP 927? Será permitido a antecipação de férias individuais ao trabalhador com antecedência mínima de 48 horas, seja por meio escrito ou por meio eletrônico, dando aviso ao empregado, né? E lá terá a indicação do período a ser gozado pelo empregado, né? Se vai ser um requisito que veio nessa MP é que essas férias elas não podem ser gozadas num período anterior de 5 dias, tá? Isso é uma obrigação legal. E os trabalhadores de risco, eles terão prioridade para usufruir essas férias, tá? E aqueles empregados que não têm ainda 12 meses de contrato de trabalho, como que fica? A MP, ela permitiu que mesmo a esses empregados, que eles também fazem jus à concessão dessas férias, tá? Caso não tenha adquirido ainda esse direito antes do período aquisitivo. Então, uma outra modalidade também que foi colocada na MP é que poderá, entre empregado e empregador, por acordo individual escrito, tá? Poderão negociar a antecipação de férias futuro, tá? Isso somente mediante acordo por escrito, né? E como que vai ficar o pagamento dessas férias individuais? A MP ela passou a permitir que poderá ser feito o pagamento até o 5º dia útil no mês subsequente ao início das férias, enquanto, né, perdurar o estado de calamidade pública. E o pagamento do terço constitucional, é que todo trabalhador faz jus, né? Como é que ficará? Ele poderá ser pago após, tá, a sua concessão, que é devido ao 13º salário, em 20 de dezembro de 2020, ou seja, o pagamento do terço constitucional das férias, ele poderá ter essa flexibilização para ser pago em 20 de dezembro de 2020, né? Então, e como que fica caso tenha dispensa do empregado, né? O empregador ele pagará, juntamente com seus haveres rescisórios, o valor que ainda não foram adimplidos relativos às férias, tá? E também em relação às férias tem o abono pecuniário, que é aquela conversão, né, de 1/3 de férias ao abono pecuniário. Nisso, somente será permitido com a concordância do empregador. É o empregador quem irá decidir se terá esse abono pecuniário de 1/3 das férias.
E também é importante ressaltar que a suspensão de férias e licença dos profissionais da saúde ou as funções essenciais, durante esse estado de calamidade pública, o empregador poderá suspender as férias, tá? E as licenças não remuneradas dos trabalhadores da saúde. Então, isso daí veio também na medida provisória, né, como medida de ter um contrato entre empregado e empregador, mas que foi flexibilizado alguns direitos trabalhistas para a permanência do emprego do empregado, né, juntamente com o empregador. E quanto às férias coletivas? Como que vai ficar com essa MP? As férias coletivas elas poderão ser determinadas a todos os empregados ou a um determinado grupo de empregados, alguns setores da empresa. Isso daí vai ser como da escolha do empregador, tá? Quais são os requisitos que tem na CLT para concessão das férias coletivas? A CLT exige a comunicação prévia de 15 dias ao Ministério da Economia e ao sindicato da categoria profissional, além da fixação dos avisos, né, em locais de trabalho sobre a concessão dessas férias, né? E com a MP, como que vai ficar? Durante o estado de calamidade pública pelo coronavírus, o empregador poderá, a seu critério, conceder as férias coletivas a seus empregados. Qual que vai ser o requisito que caberá ao empregador? Ele terá que, com uma antecedência mínima de 48 horas, tá, avisar a esses trabalhadores, tá, sobre a concessão dessas férias. E uma flexibilização que teve é que houve a dispensa de comunicação prévia, tá, ao Ministério do Trabalho. Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu tô falando sobre as férias, né? Ainda vai ter mais 7 pontos que eu vou falar de forma detalhada, que será 7 medidas que caberá também à empresa ser implementada. Me acompanhe no próximo bloco. Até lá!